falaremos muito sobre a tragédia no sul do país, num dia em que volta a chover, né, Panvec? Pois é, volta a chover por lá, Zaidan, e inclusive paralisando as buscas que estavam em andamento, num dia que a gente tinha pelo menos um início de boas notícias, né, com uma redução ali do nível do Guaíba, com expectativas de melhoras no quadro das condições ali de resgate, inclusive as pessoas atingidas por essa tragédia lá no Rio Grande do Sul. Mas o mau tempo que era já previsto, né, pelos meteorologistas, de fato atinge em cheio mais uma vez o estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos a Porto Alegre, o Christian Petalaz está conosco nesta abertura do Bandeirantes Acontece, atualizando para a gente a situação de momento por aí, né, Christian? Boa tarde para você. Boa tarde, Cris, Aidan, e também a todos aí da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Sim, eu estou aqui bem em frente à orla do gasômetro, da usina do gasômetro, cartão postal da cidade, onde os resgates acontecem. Os resgatados chegam na região das ilhas por aqui e são recepcionados justamente pela Polícia Civil, pelo Corpo de Bombeiros, por voluntários. A Defesa Civil também está por aqui, o Exército com barcos, a Marinha, e muitos voluntários trazem justamente alimentos, roupas, quentes, bebidas, cobertores, justamente para as pessoas se aquecerem e comerem alguma coisa depois de chegarem desse local de risco que eles estavam. Começa a chover muito forte por aqui, segue essa chuva e um vento também que atrapalha as buscas e os resgates na região. Agora, de acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, foi solicitado, então, que esses resgates parem por um momento, porque os barcos não conseguem ir em direção à região das ilhas, porque o vento é muito forte. Alguns barcos que cabem até 12 pessoas estavam partindo com 6, 4 pessoas, justamente pela força do vento ser muito alta. Estou vendo aqui passar o Sargento Coutinho. Sargento, pode vir aqui rapidinho? Estou com a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Se você puder falar sobre essas buscas, então, como é que está ocorrendo aqui na região? As buscas, na realidade, agora vão ser daqui a pouco reiniciadas. Nós recebemos um informe de um pessoal testemunho de Jeová, umas 3 ou 4 famílias que estão no local. Nós só estamos esperando diminuir o vento para voltar de novo essas buscas. E vão de barco, jet ski, de lancha? De barco ou lancha com 50 HP, 60 HP, porque senão não vem essa correnteza. Perfeito, muito obrigado, bom trabalho para o senhor. A situação é essa por aqui, Cris Zaidan. As buscas devem, então, como o Sargento Coutinho do Departamento Pluvial aqui de Porto Alegre comentou, ser retomadas daqui a pouco. Mas os números do estado não são dos melhores. São 100 mortos confirmados por conta das fortes chuvas. Ao todo, são 128 pessoas desaparecidas, mais de 230 mil precisaram deixar as suas casas. Além disso, são 417 municípios que reportaram danos e 1.450.000 pessoas atingidas durante essas chuvas. 4 óbitos são investigados no momento. Para explicar, então, novamente ao nosso público, ao nosso ouvinte, que são essas investigações dos óbitos. São justamente quando o Exército, a Defesa Civil e também a Polícia Civil, eles investigam se as mortes são justamente por conta dessas chuvas e não por outros motivos. Nesse momento, 5 metros e 6 centímetros o nível do Rio Guaíba aqui na orla do gasômetro. Essas chuvas que começaram no dia 24 de abril, na semana passada, elas deram uma trégua entre segunda e terça-feira, mas voltaram agora no início dessa tarde. A situação aqui é bem complicada. Pela manhã tinha muito sol e a temperatura bem elevada. As pessoas na rua estavam de bermuda e camiseta. Agora o clima virou. Muita chuva, muito vento, a temperatura baixou. As pessoas passam por aqui com capas de chuva, também com calça e outras com moletom para se resguardar, então, dessa temperatura. Lembrando que esse desastre é de nível 3, que é caracterizado por danos e prejuízos elevados. E nesse momento chove na maior parte do estado do Rio Grande do Sul. O governo estadual também, lembrando que eles reabriram o Pix SOS Rio Grande do Sul, mais de 40 milhões de reais foram arrecadados já. Conversávamos sobre isso ontem e anteontem também, Zaidan. A boa notícia, então, que temos no meio de todo esse caos do Rio Grande do Sul, é que o abastecimento de água começa a ser retomado na cidade de Canoas, que é uma cidade ao lado aqui de Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre, da capital. De acordo com a Corsan, então, que fornece água para as cidades da região, esse fornecimento é feito a partir de uma nova estação de captação de água, que ela foi construída em pouco menos de 24 horas, próximo ao Rio Gravataí, que é onde fica a estação de tratamento de Niterói, que é um dos bairros da cidade de Canoas. Com isso, esse abastecimento vai para todo o lado leste da cidade, onde ficam os bairros Niterói, Nossa Senhora das Graças, Marechal Rondon, Estância Velha, Olaria, Igara, Guajubiras, São José e Brigadeira. Atualmente, essa região concentra 80% da população de Canoas, já que o lado leste foi totalmente evacuado
por conta dos alagamentos no último final de semana. A companhia que bota água na cidade, ela salienta que seguirá utilizando por um tempo determinado caminhões-pipa, reservatórios emergenciais, caminhonetes com reservatórios para água, para garantir esse acesso à água tratada para a população de Canoas. Aqui em Porto Alegre, 4 das 6 estações de tratamento de água estão funcionando, ainda com uma vazão um pouco menor por conta de algumas estarem até submersas. Alguns hospitais e abrigos fora da zona de abastecimento das usinas que estão funcionando, eles seguem sendo fornecidos de água por caminhões-pipa na região, Zaidan. Petalaz, seu depoimento como cidadão, você falou em água, e ontem você dizia da dificuldade de se encontrar água mineral. E além de água mineral, verdura, legume, arroz, frutas, como é que está o abastecimento em Porto Alegre? Está bem complicado, viu? As pessoas já compraram muitos itens nos mercados, outros mercados ficam em regiões onde estão alagadas e são inacessíveis. Então, está bem complicado. E, Zaidan, a gente estava comentando sobre isso ontem também. A região do litoral, que não é preparada para receber 30 mil pessoas de um dia para o outro nessa época do ano, também está colapsando. Os mercados estão preparados, têm fornecimento, abastecimento para 5 mil pessoas, e lá também está, infelizmente, acabando a água e os alimentos na região. Tá virando uma espécie de temporada de férias às avessas, né, Christian? Pegando todo mundo de surpresa nessa região litorânea do estado, né? Sim, querido, justamente isso. As pessoas acabaram, as que puderam, que têm casa na praia, conseguiram alugar algum hotel ou um apartamento de algum amigo, elas justamente fizeram o que o prefeito de Porto Alegre pediu para fazer, que saíssem daqui. Mas a cidade, como eu comentei, não tem essa infraestrutura para receber em maio tantas pessoas, como recebe de dezembro até fevereiro, março, mais ou menos. E a situação aqui em Porto Alegre está aí complicada. Também queria fazer um outro comentário para vocês. Ontem conversei com o Zaidan e expliquei que na minha casa também já não tinha luz e também água. Hoje tive que ir para casa da minha irmã para poder usar, carregar os telefones celulares, poder tomar banho, poder tomar água também, porque a situação aqui no centro de Porto Alegre está cada vez pior. Ô Petalaz, e um outro aspecto é a segurança pública. O secretário de Segurança Pública do Estado, ele disse, ali quase num desabafo e ao mesmo tempo uma ameaça, né, dizendo que serão presos todos os saqueadores. E a gente sabe que estão ocorrendo saques, mas também assaltos, né, barcos sendo tomados, pessoas que estão em barcos sendo atiradas às águas. E a polícia tem uma enorme dificuldade de locomoção. Então ela consegue chegar em alguns lugares com barcos, mas é uma situação precária também para a atuação policial. Os registros nos últimos 2 dias, você percebe que é um problema que vai se agravando, a polícia consegue manter algum nível de ordem? Como é que está o problema da segurança pública em Porto Alegre e na região metropolitana? Conversei há alguns minutos com uma policial da Polícia Civil aqui de Porto Alegre e perguntei como é que estava a situação do próprio DEIC, mais específico a apreensão de drogas, que eles estavam indo junto nas ilhas para resgatar e tudo mais. Mas é mais por chamados, assim, por justamente denúncias, que daí o DEIC vai e faz essa coleta, faz essa averiguação. Em relação à prisão desses saqueadores, está muito complicado, só se é em flagrante, ou se até a população consegue pegar essas pessoas que estão saqueando e deixar elas retidas até que a polícia chegue. Justamente por isso, Zaidan, os veículos aqui é mais por jet skis, por lanchas e por barcos. Os veículos terrestres não estão conseguindo acessar essas zonas, o que dificulta e muito o trabalho da polícia, seja a polícia militar ou até a polícia civil aqui em Porto Alegre e também em Canoas, que era um dos principais focos desses saques. Ali, a região do bairro de Matias Velho, que foi um dos principais inundados, era ocorrendo muito essa situação. É justamente o que eu ia perguntar para você, Christian, quais regiões agora em relação à segurança que demandam mais atenção aí por parte do poder público, além dessa de Canoas que você citou? Bom, são principalmente as regiões onde tem alagamento e as pessoas optaram por deixar as suas casas, mas deixaram tudo, como o centro histórico da cidade, como a Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre, um bairro bem boêmio, como o Menino Deus, um bairro clássico da cidade, fica próximo ali ao estádio Beira-Rio, também Matias Velho e também essas regiões de Canoas, onde tem, de fato, poucas pessoas nas residências. Nas estradas também, onde as pessoas são resgatadas e deixadas ali em terra firme para que os abrigos, sejam caminhões, cheguem, ou ônibus também, e destinem as pessoas até outros abrigos,
muitas pessoas são assaltadas por lá, elas chegam dos resgates e são roubadas também. A Polícia Civil, a Polícia Militar, já entendeu essa situação e fez um policiamento desde ontem especial nessa região das estradas. Ontem fui até a RS 118, o deslocamento da nossa redação da Bandeirantes até lá durou 5 horas e meia, 6 horas mais ou menos, em 30 quilômetros de percorrido. Então seria mais ou menos 1 hora para cada quilômetro, 5 quilômetros percorridos mais ou menos. O que está muito demorado, uma região bem complicada. As pessoas lá não respeitavam também a sinalização de trânsito, se travancavam na frente dos outros, não deixavam veículos oficiais passarem. E nessa região está muito perigoso, porque eu cheguei lá e era de noite já, pouca luminosidade e algumas viaturas só na região. Mas os policiais fazendo o que podem também para garantir essa segurança tanto nas cidades quanto nas rodovias. Petalas, você e o Panvec falavam sobre esse deslocamento em massa para o litoral norte do Rio Grande do Sul. E há uma única saída funcionando, né, da grande Porto Alegre para o restante do estado. E aí Sim. eu me pergunto sobre o combustível. Como é que está o abastecimento de combustível? As pessoas que conseguem deixar Porto Alegre, a região, param no posto de gasolina. Conseguem encontrar álcool? Conseguem encontrar gasolina, Petalas? Em Porto Alegre essa situação é muito complicada. Ali por Canoas também, Alvorada, onde a gente passou ontem, a situação é bem complicada. Assim, os postos estão com a gasolina no fim, sabe, no estoque mínimo e cobrando, aumentando os preços em algumas localidades também, justamente por visar o lucro e não ajudar o cidadão. São muitas pessoas reclamando dessa situação aqui na região metropolitana de Porto Alegre, mas as pessoas, as famílias que estão em deslocamento para o litoral, elas tentam encher o tanque e na cidade mesmo, com o que tem, e se deslocar para lá. E aí sim, no litoral, elas reabastecem o tanque de gasolina ou até percorrem um pouco mais, podem ir até Santa Catarina ali, quando são próximos da região de Torres, a cidade de Torres, para abastecer o carro. Christian Petalas conosco ao vivo de Porto Alegre, atualizando a situação de momento na capital gaúcha, trazendo um relato de todo o trabalho de resgate no estado do Rio Grande do Sul, atingido por essa tragédia de uma semana que ainda tende a perdurar por muito tempo. Christian, por enquanto, obrigado pela atenção conosco, bom trabalho por aí, parabéns por tudo que tem sido feito aí na capital gaúcha. Muito obrigado. Agora, nossa atenção também, só para finalizar, Cris, é justamente na região sul do estado, porque essa chuva que está na capital também ela passa pela região sul do estado e deve ser cada vez mais forte. As cidades de lá, como Pelotas e Rio Grande, as prefeituras já pediram para evacuar alguns bairros onde tem justamente regiões balneáveis ou até arroios. Então a perspectiva é que a chuva passe por lá e a situação se agrave por lá também, justamente por essa água que está desaguando aqui no Rio Guaíba, desaguar lá para aquela região até chegar no mar. E que não está sendo muito fácil mesmo. Christian, obrigado, viu? Bom trabalho. Obrigado, para vocês também. Um abraço. Valeu.